Planton Pater Polemos, a guerra é pai de todas as coisas. Está começando o segundo episódio do Polemos Cast, o podcast do Grupo Polemos, grupo de pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia. Meu nome é João Flávio e hoje estou aqui com... E aí galera, meu nome é Matheus e para me redimir do episódio passado, Roserinha, é o seguinte, opinião pública não existe, né? Homero estreando hoje aqui. E aqui é o professor Magalhães e não tem valor esse negócio de opinião pública. Toca a vinheta! Você seja para só pra gerar bastante. Aquele trem. Preto e branco. Preto e branco. Vamos fazer uma rodada aí, quem vai apostar em qual momento? A câmera vai desligar numa fala do Matheus. Numa fala, mas vai ser... O segundo episódio do Polemos Cast vai tratar sobre o valor da opinião pública. Nossa base é a grande frase do ministro Barroso, que é a seguinte: o judiciário deve ouvir a voz das ruas. Mas afinal, que vozes são essas, as da rua? O que é opinião pública? Essa frase do ministro Barroso, ela foi uma frase que repercutiu bastante, tanto nas mídias sociais quanto no mundo jurídico, porque ela fala sobre algo muito, ou quase etéreo, vamos dizer assim. O que é esse algo quase etéreo? Esse negócio chamado opinião pública. Porque, afinal de contas, o que é a opinião pública? Do jeito que as coisas estão colocadas hoje, no mundo, a opinião pública ela se baseia em 3 pressupostos. Qual que é o primeiro pressuposto da opinião pública? O primeiro pressuposto é de que todas as pessoas têm opinião. Então, esse é o primeiro pressuposto. O segundo pressuposto é que todas as opiniões são equivalentes. Então, elas têm o mesmo valor, vamos dizer assim. E o terceiro pressuposto é que não só essas opiniões são equivalentes, mas como essas opiniões, elas são somáveis, digamos assim. Então, vejam bem, a opinião pública, ela pressupõe que existe uma somatória das opiniões individuais para que exista uma opinião pública. E isso, de fato, é, no mínimo, contestável. Por que é, no mínimo, contestável, meus queridos companheiros aqui da nossa Tábua Redonda? Porque, em primeiro lugar, nem todas as pessoas têm uma opinião. Então, você chega para perguntar alguma coisa numa pesquisa de opinião, por exemplo, do Datafolha, do Ibope, alguma coisa assim, que depois é apresentado para a gente numa beleza de um gráfico de pizza, de um gráfico de coluna, e tudo fica parecendo assim, maravilhoso. Muito factível, muito científico. Fica parecendo científico. Fica parecendo que as pessoas realmente têm opinião e essas opiniões foram tomadas e somadas de uma maneira racional. Mas, na verdade, grande parte dos assuntos ou dos temas que são colocados para que as pessoas respondam às pesquisas de opiniões, são pesquisas, são perguntas que as pessoas nem pensaram sobre isso antes. Ou seja, a própria pesquisa de opinião faz gerar uma opinião que não existia antes, que a pessoa não pensou sobre isso antes, e que foi gerada naquele momento de pressão da própria pesquisa de opinião. Então, assim, a opinião pública, tal como a gente conhece hoje em dia, seria a somatória das opiniões individuais que formariam a opinião pública. Mas, para isso, precisa existir opiniões individuais antes de qualquer opinião pública, o que não é factível, exatamente porque existe o problema da mídia, o problema dos contextos sociais, os problemas coletivos, mas eu acho que eu já estou falando demais e aí a gente continua a partir daí. Fala aí, Homero, qual a sua opinião? Opinião pública? Qual que é a opinião sobre a opinião pública? Ou não? Eu creio assim que o uso dela tem sido um pouco desvirtuado, assim, como ele passa pra gente, como o próprio... O uso do termo ou o uso da opinião? O uso de ambos, né? Eu acho que o Pierre Bourdieu, quando ele fala isso, ele acha que a criação do próprio contexto serve para utilizar o conceito de uma maneira desvirtuosa, para poder servir, assim, de manipulação. E, Matheus, o que você tem a nos dizer aí? Nosso Rogerinho do Engar, da Távola Redonda.
Pois é, eu acho o seguinte, que a opinião pública não existe também. E que, assim, eu observo esse fenômeno não só nas pesquisas, né, coletadas na rua, como Datafolha, mas eu tenho uma grande desconfiança de que o algoritmo faz isso também. Então, por exemplo, se eu acesso com grande recorrência um fragmento, assim, da realidade na rede social, o algoritmo vai juntar isso, né, isso que eu pesquiso com coisas que outras pessoas pesquisam que não necessariamente são aquilo que eu pesquiso, mas tem alguma relação. Então acaba que eu sou forçado a ter que concordar, né, com o algoritmo, porque por toda aquela coisa da bolha e do grupo, né. E aí entra uma questão, desculpa, João, entra uma questão interessante, porque também tem um outro postulado da questão da opinião pública, é que existe um consenso sobre os problemas, ou seja, nós vamos perguntar sobre aquilo que todo mundo acha que se deva perguntar. Quando, na verdade, não é bem assim. E aí o algoritmo e as bolhas funcionam mais ou menos dentro desse padrão. De fato, existe um consenso sobre os problemas? Então, por exemplo, quando o ministro Barroso, e aí eu vou girar toda a minha fala em torno disso, do que o ministro Barroso está dizendo, sobre as consequências jurídicas disso, quando o ministro Barroso diz que tem que ouvir a voz das ruas, o que ele está dizendo é que o judiciário, que existe um consenso sobre qual é a voz das ruas, em primeiro lugar, ou seja, qual que é o resultado da opinião pública, e existe um consenso sobre qual que é o problema que o judiciário tem que tratar, que deve se ouvir a voz das ruas. O que faz, no fim das contas, isso ser, na verdade, a anti-institucionalidade judiciária. O que é a anti-institucionalidade judiciária? O judiciário e a Constituição, vamos dizer assim, eles foram feitos para organizar as decisões de uma maioria, protegendo uma minoria. Então, o judiciário ele existe, e a Constituição ele existe, para poder pôr um freio no que as massas ou no que a maioria pode fazer contra a minoria. Quando o Barroso diz isso, ele está indo na contramão de tudo que é o constitucionalismo e de tudo que significa direitos fundamentais. Porque se ao sabor disso que se chama opinião pública, o judiciário muda a decisão, a mensagem que o ministro Barroso manda é o seguinte: não existe segurança jurídica. E se na democracia, no âmbito político da democracia, uma certa instabilidade ela é interessante para que se tenha diferença, inovação, etc., no judiciário, o que se interessa é a estabilidade, a previsibilidade e a garantia. Quando o ministro Barroso diz isso, ligando a um efeito de opinião pública, ele some, porque no fim das contas é o seguinte: como a gente que já discutiu mais ou menos que a opinião pública não existe, por conta desses fatores, ou seja, não é todo mundo que tem uma opinião, para começar, as opiniões não se equivalem, daqui a pouco a gente vai discutir um pouco mais sobre esse pressuposto, e não existe um consenso sobre os problemas, isso é uma desculpa para que o Barroso dê o fundamento e a decisão que ele, Barroso, quiser. Ou seja, e que o judiciário quiser, independente, na verdade, dessa suposta opinião pública. Bom, eu acho que o que está aqui no foco da nossa questão, vamos botar um pouco mais de guerra aqui do Polemos na nossa discussão, para continuar aqui a nossa balbúrdia semanal. Balbúrdia! Porque o que a gente faz é balbúrdia. 30%! Então, que se pode existir um consenso aqui, é que a opinião pública, ciente, que a gente não consegue definir muito bem o que é opinião pública, que talvez nem exista, é que ele é usado como um argumento para tentar legitimar coisas que não deveriam ser legitimadas. Bom, e aí, trouxemos aqui alguns exemplos do que aconteceu ano passado, para a gente refletir como que se deu a questão da opinião pública nessas notícias. E o primeiro exemplo que a gente tem aqui é em relação à mistura que existe entre uma opinião pública e uma fake news, que pode ser muito grave, esse evento, que é a da mamadeira erótica e as eleições de 2018. Vocês têm alguma opinião sobre isso? Então, eu acho Edição. Eu acho que a construção da opinião pública ela é totalmente favorável para
para resultados, ela tem seu resultado muito provavelmente em coisas falsas, né? Então, por exemplo, se, por exemplo, o Datafolha faz uma pesquisa e eu dou uma opinião que ainda não foi por mim totalmente pensada, né? Por exemplo, sobre a disputa de 2 presidentes, né? E, portanto, eu gosto de um presidente só porque eu concordo com a política econômica dele, mas não significa que eu goste dele, né? Então, eu respondo a opinião pública que eu gosto desse presidente. E as outras pessoas que vão responder também essas perguntas, elas também não vão responder pensando na totalidade que significa aquele presidente, né? Aquele que está pleiteando o cargo da presidência. Então, assim, então essa soma, ela acaba sendo uma soma de coisas diferentes, né? E a soma de coisas diferentes pode ser modelada pela mídia, modelada por quem quer que seja que tem esses dados. Então, assim, e as pessoas e o pior de tudo, na minha opinião, é que as pessoas que veem o resultado bonitinho na mídia, elas acabam concordando que elas pensam com aquilo na totalidade daquilo que é. Então, por exemplo, se eu concordei que o presidente era só economicamente... que a conduta do presidente economicamente era interessante, só isso, eu vou passar a concordar, depois que saírem os resultados, que o presidente é bom na sua totalidade, né? E o pior, aí entra a espiral do silêncio, né? A mídia vai criar essa espiral, então não só eu vou pensar isso, mas como as outras pessoas. A gente vai ser, digamos, coagido a externar as coisas dessa maneira. Bom, e aí, só para completar, Vai acabar a bateria agora. Não. E aí, só para completar. Então, veja que a opinião, eu construí a opinião sobre a política econômica. E depois me vem outra opinião que é construída por outras pessoas e que eu aceito. Então, essa opinião que eu aceitei é uma opinião muito pobre. É uma opinião que, se não é racional, ela tem muito do lado afetivo, dos afetos, né? E a gente já discutiu o episódio passado que os afetos são uma terra fértil para surgimento de fake news. Então, essa é a minha opinião. O Matheus tocou num ponto muito interessante que muitos dos nossos ouvintes podem não conhecer, que é a espiral do silêncio. Homero, você quer dar uma palavrinha sobre o que é a espiral do silêncio? Apertando, Homero. Novo quadro do Polêmicas Então, Cast. o que eu sei, Vai virar né, tradição. sobre, Apertando sobre a espiral do silêncio é que, assim, quando nós temos em um grupo, né, pessoas debatendo acerca de um tema e uma maioria se estabelece com um determinado ponto de vista, né, certas pessoas que têm pontos de vista diferentes daqueles, elas tendem a se calar, tendem a ficar em silêncio, por entender que se expressarem o seu ponto de vista, elas podem estar sofrendo algum tipo de... Tipo contra-ataque dos outros. Sim, tendendo a ser mal vistas. Exclusão, falta Isso. de reconhecimento. Exatamente. Magalhães, sobre reconhecimento, o que tem a nos dizer em relação à opinião pública? Sobre o quê? Reconhecimento? Reconhecimento e a opinião pública. A gente tem uma tendência de como a espiral do silêncio também traz isso, de querer pertencer, né? Nós temos uma necessidade de pertencimento. E essa necessidade de pertencimento, ela é muito primitiva. Ou seja, ela é algo que nos afeta porque, de uma maneira muito anterior, ou seja, quando uma parte do nosso cérebro muito primitiva estava sendo formada, se nós não nos uníssemos num grupo, nós morreríamos. Então, o instinto natural aqui é o seguinte: se eu estou em grupo, eu tenho mais chance de viver; se eu estou fora do grupo, eu tenho mais chance de morrer. Esse é o instinto natural. Então, é por isso que o pertencimento não tem moralidade propriamente dita. Então, quando alguém que está isolado, que se sente sozinho, alguma coisa assim, é dado a essa pessoa um laço de pertencimento, um vínculo de pertencimento, essa pessoa atua como o grupo diz. E aí é por isso que a gente diz também que, nesse ponto de vista, na opinião pública, nem todas as opiniões, nisso que se chama opinião pública, nem todas as opiniões são equivalentes. Ou seja, a gente não pode somar todas as opiniões, porque o que mais vale é que, dentro de um grupo, aqueles que estão em hierarquias maiores têm opiniões mais valorizadas do que aqueles que estão nas hierarquias menores.
E isso a gente pode observar em qualquer grupo social. Então, se a gente vê numa igreja, a opinião do pastor vale mais do que a opinião dos membros, ou do padre, ou do guru, ou do palestrante espírita, qualquer coisa assim. Eu não estou querendo ser direcionado para uma religião. Se a gente tem um grupo... Não tá querendo ter opinião aqui. Se a gente tem, por exemplo, na faculdade de Direito, a Meretíssima, a La Loba e qual que é a outra organização? A Atlética. Também não é a opinião de todo mundo que vale do mesmo jeito. Vale mais daqueles que estão em hierarquia, são mais antigos dentro dessas organizações e assim por diante. Então, e aí só para a gente ter um lado agora político, né? Então, as hierarquias políticas e as lideranças políticas também exercem essa força gravitacional da opinião. Então, se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva emite uma opinião, então, recentemente ele deu uma entrevista, essa opinião é repercutida de tal maneira que nenhum outro petista na história teria a mesma força de opinião que ele. E do mesmo jeito, se o presidente Jair Bolsonaro emite uma opinião, essa força dele também exerce uma força gravitacional diante daqueles que têm ele como um símbolo, alguma coisa assim. Então, as opiniões não são equivalentes, as opiniões não estão no mesmo patamar, porque existe algo, um detalhe importante que se chama poder e pertencimento. Como nós temos a necessidade de sermos reconhecidos, nós acabamos caindo dentro de um eixo de opinião que não é um eixo que é de fato democrático. Ele é um eixo que tem exercício de poder. Então, na realidade, o que me parece aqui com o nosso diálogo é que opinião pública não existe, mas o que existe é a opinião dominante, que é tida como de todas, que é imposta a todos em vários momentos. O Clóvis de Barros Filho, no seu livro Ética na Comunicação, ele vai explicar mais sobre essa questão da espiral do silêncio, muito contextualizado aqui na nossa fala, que ele aponta por que silêncio? Porque existe um medo, então quando se tem um medo de que os indivíduos fiquem isolados, existe o silêncio nessa questão para que ele não se fala, não se coloque a discórdia no grupo e por isso seja o isolado, né? O que está de fora da rodinha. E por que espiral? Porque essa dimensão ela é cada vez mais progressiva. Então, quanto mais uma opinião for dominada ou ilegítima, maior a tendência de que ela não seja manifestada. Então, você tem aí um progressivo aumento do silêncio. Além disso, você tem um ônus social crescente, porque o que vocês acham? Quando você dá uma opinião, você tem que arcar com ela, né? E por vezes você não tem um capital necessário para arcar. E isso gera uma frustração, gera uma manipulação dos seus afetos, né? E, bom, o que vocês têm a me dizer sobre isso? Bom, eu já falei, eu fui o último a falar, então passei. Eu creio que ainda mais em tempos que nós temos um debate tão polarizado que tudo é entendido como um ato político, né? Edição, qual que é a pergunta? Não, a pergunta que eu fiz agora era contextualizando sobre tudo que eu tinha falado, do espiral do silêncio. Mas a gente pode cortar então, outro bloco. Vamos continuar. Não, ainda tem coisa para falar. Ah, tá. Mas o interessante, então, da espiral do silêncio nesse sentido, então, vamos lá. No podcast passado... Assista. Escuta. Nós mencionamos o fato de que o poder tem uma natureza que é a natureza de ser um buraco negro para a verdade, né? Então o poder tem essa natureza de ser um buraco negro para a verdade. E aí como que a espiral do silêncio faz com que esse buraco negro se amplie? Porque o João Vitor aqui fala, o João Flávio, disse aqui agora que não, mas não foi Pedro. Saudades, Pedro. Vem com a gente, Pedro. O João Flávio disse aqui que existe um custo social da emissão de opinião. E se a pessoa não tem os capitais necessários, então, por exemplo, se ela não tem capital intelectual para poder enfrentar o custo de sua opinião, se ela não tem o capital emocional para poder também ser assertiva e manter a sua posição por conta do custo emocional disso, e assim por diante, ela realmente fica exposta. Mas ela fica muito exposta também porque existem 3 mecanismos
que a espiral do silêncio adota, que são mecanismos que são muito difíceis de uma pessoa que não tem lá uma rede de capitais, como essa, intelectual, familiar, emocional, que faz com que a pessoa ceda, né? Então, quais são? Acumulação. Ou seja, existe um excesso de exposição sobre um determinado tema. Então, esse tema está sendo falado toda hora na nossa cabeça. O segundo é consonância. O que é consonância? Você vê um monte de gente diferente falando praticamente a mesma opinião em lugares diferentes. Então, a acumulação está falando disso o tempo todo. Consonância é que um monte de gente diferente está falando. E, finalmente, nós temos... Gente, esqueci. A ubiquidade. E o que é a ubiquidade? Significa, basicamente, que onde a gente vai, é isso que está acontecendo. Então, hoje, por exemplo, a gente está vendo isso com o governo brasileiro. Hoje a gente está vendo, inclusive, com crise na democracia. Todo lugar que a gente vai tem esse negócio chamado crise da democracia. Aliás, nós trouxemos um dado aqui que fala pesquisa de opinião pública. Pesquisa mostra que 83% estão insatisfeitos com a democracia no Brasil. Você foi perguntado, Magalhães? Não fui perguntar. Você foi perguntado, Matheus? Tá errado. Você foi perguntado, Muito Neto? menos. Eu não fui perguntado. E aí eu gostaria de saber, será que todo brasileiro, toda brasileira tem conhecimento do que significa uma democracia? Porque aí entram várias coisas. O que significa que é uma democracia? Qual que é a diferença entre democracia e governo? Qual que é a diferença entre governo e Estado? Qual que é a diferença entre a democracia, o governo e o Estado e o seu patrão, que é o cara que diretamente tem a relação de você no dia a dia, ou do seu professor, ou do seu diretor de escola, assim por diante. Ou seja, é sintetizado numa pequena pergunta um monte de coisa que as pessoas simplesmente não podem, em geral, não têm os capitais necessários para poder destrinchar essas diferenças. Então, assim, é surreal, né? É que nem assim, o cara faz uma pesquisa assim, você é feliz? Ah, sou. Quanto você ganha? 20 mil reais. Aí você vai fazendo isso, aí o cara sai da pesquisa assim, pessoas que ganham a mais de 20 mil reais são mais felizes. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Não necessariamente. Mas eu acho que o que tem que ficar claro aqui é que a gente não está querendo falar para você não emitir sua opinião. O que a gente quer deixar claro aqui é que existe uma falsa noção de que todos pensam igual. Todos pensam igual. E aí, se você pensa diferente, você é o esquisito da turma. E, muito além disso, que o Magalhães tocou nesse Eu só queria ponto. citar aqui agora uma música da Pitty que diz o seguinte: o importante é ser você, mesmo que seja estranho. O importante é ser você, mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro. Tem coisa mais bizarra do que isso num podcast de filosofia? Eu não posso pensar. Bom, mas o professor Magalhães, ele tocou numa questão que é o tema, né? Então, assim, a gente senta nos lugares, a gente vai aos lugares, e aí sempre tá o mesmo tema. E a questão é que, vamos trazer agora aqui para o nosso debate um elemento essencial que é a mídia. A mídia tem esse papel de não apenas, o Clóvis de Barros Filho, ele diz isso, que não apenas de falar o tema, mas de recortar o tema. Então, assim, a gente não está falando da Universidade do Brasil. A gente não está falando que a universidade ela produz conhecimento, produz ciência, modifica os meios sociais. A gente está falando da balbúrdia da universidade, e aí os meios de comunicação fazem questão de mostrar a balbúrdia na universidade. Quando, na verdade, a universidade é muito mais que isso, né? Então, o que vocês têm a me dizer aí, e ao nosso ouvinte, sobre o papel da mídia na manipulação, na criação da opinião pública? Pois é. Eu tenho que agradecer aqui ao João, porque eu fiquei um pouquinho desesperado. Ele me mandou um textinho do Noam Chomsky. Que fala, que aponta esse papel da mídia como se fosse... Vai, eu tô doidinho pra cortar. Continua. O papel da mídia é como se fosse aquele papel que vai abafar uma voz particular, né?
e vai fazer com que ela tenha que se adequar à opinião pública, né, que é construída pela própria mídia, como a gente já falou aqui. E assim, o autor, pelo que eu entendi, ele diz que quando as pessoas se engajam, quando os grupos se engajam e acabam passando essa barreira da opinião pública criada pela mídia, as elites dizem que há uma crise na democracia, né? Não tem uma coisa assim? Então, quer dizer, resumindo, quando a opinião pública é superada de alguma maneira, né, e ele até cita que as igrejas, né, nos Estados Unidos têm um papel relevante para isso, né, acontece que as elites chamam isso de crise da democracia. Eu não tenho certeza disso, né? Eu não sei eu acho que eu não concordo com isso, esse debate que eu gostaria de propor aqui rapidamente. Porque eu vejo o seguinte, como eu disse, eu não sei se isso fazia parte do tempo do Noam Chomsky, mas hoje as mídias sociais criam, né, têm essa capacidade de criar opiniões públicas, só que polarizadas, né? Então, e o que vocês acham? Vocês acham que tipo, assim, ao meu ver é o seguinte: antes existia um centro, pelo menos um determinador da opinião pública, que era a mídia. E agora que ela é polarizada nas redes sociais, né? E a gente vê esses movimentos que vêm bem presentes, né? Da ascensão do Donald Trump, do Jair Bolsonaro, que nasceram com a mídia alternativa. O Steven Levitsky e o Ziblatt, no Como as Democracias Morrem, eles citam a questão das mídias alternativas como um dos fatores que contribuiu para a ascensão do Donald Trump lá nos Estados Unidos. Falando nos Estados Unidos, e aí você falou de uma certa desorientação, o que o Noam Chomsky traz no livro Mídia, Propaganda Política e Manipulação é um termo que significa um rebanho desorientado que existe, em que as pessoas, elas, por não terem conhecimento de tudo, por não pensarem sobre tudo, elas ficam desorientadas quando existe um excesso de informação. E o Gonçalo Maios, no livro Sociedade da Ignorância, vai falar que hoje em dia, se não aparece na internet, não existe. Então, a gente tem essa noção de que você aí pode estar pensando um tema, pode estar pensando uma opinião diferente, uma opinião autêntica, só que por nunca ter visto isso, você acredita que isso não existe, que isso não faz sentido, que isso é bizarro. Magalhães e Homero, o que vocês têm a contribuir aí? Isso entra dentro daquela ideia de consonância, né? A consonância que os meios de opinião são os meios de comunicação, elas meio que vão dando o mesmo viés de opinião. Agenda setting. O agenda setting, né? E é isso, assim. Ainda hoje, os grandes meios de mídia, eles têm uma capacidade de pautar a agenda pública. Ainda hoje, em larga medida. Mas isso já foi flexibilizado, como o Matheus bem mencionou, com as redes sociais. Então a agenda pública, e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi muito feliz, inclusive porque ele deveria conhecer Bourdieu, de falar que não existe opinião pública, porque existe a opinião publicada, né? Então a opinião pública não existe muito bem, mas a opinião publicada existe. E aí a gente está vendo essa flexibilização acontecer e vamos ver como que vai ser essa história. Homero? Então, queria só lembrar do que o Cassius fala, né? O fenômeno da polarização grupal, principalmente em tempos em que a mídia tradicional perdeu um pouco, né, do monopólio da informação, né, sendo substituída por mídias alternativas como o WhatsApp, o Facebook. E aí você fica refém, digamos assim, das suas próprias amizades, dos seus próprios familiares, da opinião emitida por eles, né? Então você acaba tendo uma opinião que talvez fosse menos extrema. A partir do momento que você passa a receber diariamente aquele tipo de informação, você só acredita naquela vertente e acha que aquilo é a própria realidade, né? Você passa a direcionar sua opinião para uma vertente mais extrema, tornando mais polarizado o debate.